Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa semana, né? Essas últimas semanas, muito se falaram sobre a questão da inteligência artificial em relação ao estúdio Ghibli. Agora tá surgindo a trend do Action Figure. Meses atrás teve a questão dos Funko Pops. Então, o uso da inteligência artificial em relação à arte, às imagens, tem gerado certas polêmicas, né? Até alguns artistas acabam criticando outras pessoas que utilizam como thumbnail, capa de discos, capa de livros, enfim. Então, assim, gerou toda essa polêmica envolvendo o Estúdio Ghibli, né? E às vezes eu paro para pensar, eu vi um vídeo do Ricardo Amorim, né? Eu até pensei, por isso que eu pensei em fazer esse vídeo sobre a questão, a arte, ela parece que ela é uma coisa muito elitista, né? Então, quando algo é democratizado, ela se torna muito crítica, né? Vira e mexe, né? Todo ano você vê essa questão em relação ao carnaval, né? Por ser uma festa democrática, por ser uma festa do povo, por ser uma festa do povo negro, do povo preto, então das culturas, das religiões afros, então tem essa perseguição, né? Todo ano por diversos tipos de cultura, de outras culturas, principalmente de cunhos religiosos e da galera hoje do marketing digital, né? Que é muito atrelado a essas questões religiosas também, né? Então, eu parei para pensar um pouco sobre essas questões. O Ricardo Amorim falou, agora esqueci o nome, né, do fundador da Kodak, né, quando ele falou da fotografia, da criação da fotografia ou da democratização da fotografia, né, que antigamente para você fotografar apenas profissionais, as pessoas que tinham condições financeiras, a elite, né, a aristocracia, poderia tirar os burocratas, tinham acesso à fotografia, né, e a Kodak surgiu para democratizar a fotografia, criou a fotografia digital, e com o tempo ela mesmo se tornou vítima naquilo que ela criou, né? Porque a Kodak se perdeu no tempo, né? Surgiram outras marcas, hoje a Kodak ela investe em outras questões porque perdeu o mercado, mas a Kodak se tornou uma pioneira em relação à fotografia. A mesma coisa quando você fala de cinema, o surgimento do cinema, a mudança do cinema, a chegada da televisão da década de 50 ali, achando que vai acabar com o cinema. Então, qualquer coisa que se torna que vem para democratizar, para chegar em outras camadas, se torna alvo de críticas, né? Não estou dizendo que está certo ou está errado, eu acho que hoje em dia você vê grandes marcas aí vendendo marca premium, aí ouro, platino, bancos é assim, né? Bancos é assim, você pega lá, sei lá, Santander, Itaú com Personalité, Santander com um outro lá que eu esqueci o nome. Então você vê marcas trabalhando para outras coisas e até culturas, né? Que, sei lá, de um tempo antigamente pensava em algo prêmio e resolveu democratizar alguns esportes. A própria NFL ela tenta democratizar para outros países. Hoje, aqui no Brasil, é o terceiro país que mais consome futebol americano, então a NFL consegue enxergar isso e vai democratizar, trazendo jogos para cá. O tênis também, que vai se democratizando dependendo do país, o próprio futebol, então, que foi algo elitista na década de 20, aí surge com o Bangu, com o primeiro jogador negro, com o Vasco, com o primeiro time formado de negros, foi perseguido pela elite, o Vasco teve que criar uma nova liga, e tem algumas coisas que a gente começa a analisar e percebe, cara, acho que é muito ruim quando se democratiza algo. Tudo bem, eu acho que ninguém é bonzinho para pensar em democratizar porque todo mundo quer gerar lucro. Eu acho que quando os artistas eles fazem críticas, seja na música em relação às plataformas de streaming como o Spotify, seja os cinemas em relação à Netflix,
e seja a arte em relação à inteligência artificial, porque esses caras, eles querem lucro e vão quebrar pessoas, né? E como eu falei no vídeo anterior, um dos vídeos anteriores, eu acho que assim, a função dessas marcas, por mais que eles visam lucros, eles de uma certa forma, eles democratizam a arte, né? Porque eu moro num bairro que não tem cultura, os fazedores de cultura aqui da região, eles não se unem, eles ficam nichados ali numa rua, literalmente numa rua, entre eles ali, não querem criar algo novo, algo que seja de forma macro, e quando alguém chega na área e quer fazer cultura, acaba saindo do bairro e vai para outra região, porque não tem espaço para essas pessoas, né? Então eu tenho passado muito por essa questão, porque eu sou um estudante de cultura e eu não tenho oportunidade porque eu vivo numa região onde os fazedores de cultura querem ficar em guetos. Ela não seria a palavra certa, eu ia falar nicho, é algo parecido com nicho, mas é em guetos, né? Então, se futuramente eu crio algo para democratizar, com certeza vão me atacar, vão me perseguir, mas antes eu fui conversar com essas pessoas viraram as costas. Então, eu vejo assim, eu vejo que os artistas, principalmente os artistas, eles são pessoas elitistas, eles se tornam pessoas elitistas porque eles querem ter o controle da própria arte, ter o controle do próprio produto. E quando chega alguém e democratiza isso, ele se vitimiza. Ele se vitimiza e hoje ele usa as redes sociais para criticar. Ele literalmente como é que eu posso dizer, ele não vai querer se adaptar. A Kodak não se adaptou, a Blackbush não se adaptou. E eu estou falando de marcas que são ligadas de uma certa forma à cultura, seja ela audiovisual, seja ela escrita e seja ela desenhada, então ou fotografada, enfim. É uma reflexão que eu paro para pensar, né? Porque eu acho que a função da arte deveria ser para todos. Você não deveria cobrar um valor alto e marginalizar outras classes. E se alguém quiser democratizar para outras classes, acho que se tiver música clássica aqui na Zona Oeste, exposições, ópera, eu acho válido. Eu acho válido até que as pessoas possam investir em cultura em regiões periféricas. Eu acho que a gente que mora em lugares periféricos precisamos criar arte nas nossas regiões e ter apoio da galera de cima, né? Independente de achar que vou plagiar direitos autorais, enfim, porque a arte é para todos. O própria questão do estúdio Ghibli, né? Só quem era muito nichado conheceu. Tudo bem, gerou um lucro para a OpenAI, porque 1 milhão de pessoas acessaram o ChatGPT pela primeira vez nesse período. Até a própria questão legislativa em alguns países, que eu ouvi o Ronaldo Lemos falando, que quando a questão de um estúdio não é plágio, né? Então você plagia se for um artista, porque realmente quando você pega alguma ideia, você vai pegar uma ideia de, sei lá, de algum estúdio, de algum projeto, né? Então, pelas leis de alguns países, acredito que seja aqui no Brasil também, isso não seria plágio. Então, tudo bem que o estúdio Ghibli tem lá a sua cultura, tem a questão de ser contra a tecnologia, de não usar a tecnologia, mas enfim, a questão que muita gente conheceu. Hoje vai todo mundo querer ver tais filmes, os filmes de lá, Menina Garça e outros filmes que eu não sei o nome. Então, assim, ou seja, você está democratizando algo que até então estava meio que nichado. Você pode não gostar? Eu concordo. Acho que é muito ruim você perder espaço, mas é aquela questão que a sociedade, principalmente com a tecnologia, hoje a tecnologia ela muda muito rápido, né? Ela não é algo que dura 10, 20 anos. Hoje você tem um aparelho de celular, daqui a 2 anos esse celular está obsoleto, aí você tem que comprar um outro celular. Hoje
você tem artistas que são adaptados, que não tem um estilo próprio, aí vai na onda que o estilo tá bombando, na música, né? Porque precisa seguir os algoritmos lá do Spotify, do YouTube. Então, eu penso assim, eu acho que a arte, ela precisa ser plural e democrático. Eu acho que a gente precisa se adaptar e se a gente realmente, em algum momento das nossas vidas, a gente se sentir, por exemplo, plagiado ou não, a gente precisa se adaptar. Infelizmente, não estou falando se é certo ou errado. Eu acho que se você vê os dois lados, quem defende, quem é contra, tem suas razões, tem seus argumentos plausíveis. Eu acredito que, mas quanto à tecnologia não tem como mudar. Então, assim, não tem como dizer que a inteligência artificial vai destruir a arte. Mano, desde quando a gente está falando que algo vai destruir a arte? A televisão, na década de 50, vai acabar com o cinema. Acabou com o cinema. Os filmes de herói, os de Velho Oeste, de ficção científica, as continuações. Então, assim, a gente está sempre criando alguma coisa que meio que democratiza, né? Porque cinema, ele passa um período que tem até um certo público, aí vem um filme, pum, bilheteria, 1 bilhão, 2 bilhões. Por exemplo, a Barbie, que deu um up em Oppenheimer, talvez, se não fosse lançado no mesmo dia. Tudo bem que eu sou fã do Nolan, acredito que ele não bateria 1 milhão, mas ele tem um público, tem uma galera que gosta, mas ele não chegaria se não fosse o up da Barbie. Então, tem coisas que a gente, de forma democrática, a gente passa a ouvir coisas que a gente critica, que daqui a 10, 15 anos a gente passa a ouvir o que a galera escuta. Eu, comecei a ouvir pop. Na minha época, o auge era Spice Girls, era Hanson, porque era algo democrático. Hoje eu escuto, sei lá, Sister Rosetta, Belchior, enfim, Billie Holiday, que fez aniversário ontem, 110 anos. Então, coisas que talvez eu não chegaria assim de primeira. Então, às vezes, democratizar algo não é ruim para o artista. Não é ruim para o artista. Então, é importante a gente pensar nesse ponto de reflexão. Porque, às vezes, você tem um certo público, você, sei lá, você ganha X de visualizações, aí, do nada, alguém te copia, em aspas, e teu nome começa a aparecer e pum, aí do nada você tá lá com, sei lá, 10 mil seguidores e em 2 meses, e em uma semana você tá com 2 milhões de seguidores. É que nem a menina lá do avião, era uma grande desconhecida, criou uma polêmica, hoje tem 2 milhões de seguidores, virou influenciadora, recentemente viajou para fora, porque eu acompanhei as redes sociais dela. Então, assim, ela aproveitou o momento, Eu acho que a gente, como artista, como criador de conteúdo, mano, eu não sou muito defensor da hype. Eu acho que a gente precisa manter o nosso próprio estilo e a nossa própria arte, né? Eu, por exemplo, eu crio vídeo sem edição, sem nada, porque é o meu estilo. Pode dar certo? Sei. Mas, se bombar, se um dia alguém pegar e compartilhar meu vídeo, eu preciso pegar a hype e manter o meu estilo baseado na hype. Então, eu penso assim, eu acho que por mais que seja bom ou ruim, se algo vira hype, alguém democratiza essa questão, a gente tem que surfar e se adaptar e quem sabe voltar para aquele nosso estilo, parafraseando Los Hermanos, que sei lá, passou a carreira deles toda, ali, o período deles todo perseguido pela questão da Ana Júlia, eles conseguiram construir um público fiel fora do mainstream. Então, assim, é isso que eu penso. Eu acho que devemos pensar assim. Você pode concordar e discordar, mas é isso, né? Caso você concorde, caso você discorde, se quiser, você pode comentar aqui embaixo sobre a questão desse vídeo. Então é isso. Abraço, tamo junto. Fui.